Olá, pessoal! Mais um episódio do Falando em Empreender. Hoje, muito especial, com um convidado super especial que você vai conhecer daqui a pouquinho. Obviamente, você já conhece esse convidado. E eu estou muito feliz de ter ele aqui falando um pouquinho de empreendedorismo, um pouco de energia positiva, de liderança, de resiliência. Falando em Empreender é um programa que nós entrevistamos os maiores empreendedores do Brasil, que estão fazendo acontecer, que estão superando problemas aparentemente intransponíveis e continuam com o seu sonho grande para inspirar você a empreender, a ter o teu negócio, a gerar emprego e fazer a diferença para o nosso querido Brasil. Se você chegou aqui agora, dá o like aí, ativa o sininho para você receber a notificação e acessar outras entrevistas. Já passou por aqui João Dória, Ike Batista, Luiz Biagi, enfim, tem grandes episódios para você assistir e se inspirar. Eu tenho certeza que os princípios que são divulgados aqui no Falando Empreender, vai ajudar na sua trajetória empreendedora. Então, seja muito bem-vindo. E eu queria falar desse convidado especial, que eu conheço ele há mais de 10 anos. Foi uma pessoa, assim, que eu nunca vi ele triste, eu nunca vi ele estressado, eu nunca vi ele reclamar de nada. Ele está sempre com uma energia muito positiva, está sempre fazendo acontecer. É um grande empreendedor, um grande empresário que começou absolutamente do zero e hoje também é um dos maiores palestrantes do Brasil. Então, com vocês, Geraldo Rufino. Muito obrigado! Tamo junto. Que energia! Oi, gente. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite. Eu que agradeço. Poxa, estou muito feliz de estar aqui. Sempre que eu encontro você, a hora que eu aperto sua mão... Nosso papo rende, né? Porque vai, vida real, troca ideia, o carinho sempre o mesmo. Você falou que nós nos conhecemos há 10 anos. Não tinha nada a ver com rede social, nada a ver com figura pública. Eu acho que é muito mais, eu acho interessante quando as coisas vão acontecendo naturalmente. Cara, põe natureza naquilo que você faz, põe amor, põe paixão, tenha gratidão por você estar aqui e poder fazer alguma coisa. Eu falo, esse tipo de ação, quando tem muita gratidão, você põe o pé, Deus põe o chão. E aí você toca. Aí, e qual que é o planejamento? Então, hoje, pode fazer o planejamento que você quiser. Como é que você está hoje? Né? Porque o planejamento, nos próximos 10 anos, que pretensão é essa? Exatamente. Você acordou, daí sabe se o dia termina. Então, eu não sou contra que as empresas, que os negócios tenham planejamento. Mas eu sou a favor de você viver um dia de cada vez. Espetacular. Não importa o tamanho do planejamento, é o tamanho do proveito que você pode tirar do dia que é hoje. Ou aqui e agora, né? Cada segundo da sua existência faz diferença. O planejamento é só para você ter uma sequência, ter uma direção, ter um propósito, né? Ajustar no seu propósito. Mas as pessoas estão fazendo um puta planejamento esquecendo de viver o dia a dia. Aí ele sofre porque o dólar subiu, que se lasque o dólar. Cara, ele vai subir e descer o tempo todo. Aí a crise é um gráfico igual aquele de UTI, sabe? Uhum. Que fica assim, que bom que ele está assim, porque se ele ficar reto, seu tempo acabou. Então, isso é vida real. Então, todos os dias, para mim, é dia de recomeçar. Tem um monte de gente esperando o dia primeiro. Primeiro do quê, fi? Esperar virar o ano. Virar o quê? É só uma folhinha. Alguém inventou isso para poder ter um ciclo que você administra a sua emocional, o seu estado físico e tal. Mas é só mais um dia. Não fica esperando. Então, quando é que é? O que é que você faz no ano novo? Estou fazendo. Como estou fazendo? Então, para mim, hoje é um dia novo. Ano novo, para mim, é um dia novo. Dia 1º de janeiro, dia novo. Mas esse dia acontece todos os dias, as pessoas não estão percebendo. Estão esperando acontecer uma data de aniversário, de comemoração, de aniversário da empresa, da família, um acontecimento, um grande contrato, e o dia passou e ele esqueceu de viver o dia. Exatamente. O Geraldo já começou rasgando de lições. Primeira lição aí, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você aproveitar cada dia como um novo dia, já valeu o podcast. Já podia até terminar esse podcast, porque já valeu as lições. Geraldo, eu queria que você agora desse um recado. Eu ia falar um pouco da tua história, mas todo mundo conhece a tua história. Você lançou livro, enfim, sua história é maravilhosa. Eu adoro quando vocês fazem pergunta, porque aí você consegue fazer coisas diferentes e somar para as pessoas que não têm conhecimento de coisas simples, né? E agora eu quero já começar diferente aqui. Bora. Qual recado você dá para aquele empresário que está, em tese, desesperado, com dívida, com problemas que ele acha que aparentemente são intransponíveis? Qual padrão de comportamento esse empresário tem que ter? Você falou empresário. Quando se fala em empresário, o grande problema do empreendedor e do empresário geralmente é grana. Ou é grana para investir,
Ou é grana para ampliar, para criar escala, para crescer, ou é grana para pagar porque ele tá no vermelho. É sempre grana. Então, cara, agradece. Primeiro ponto, o primeiro conselho que eu te dei para você agradecer, tá? Por você ter um problema que o dinheiro compra. Uau. Se o dinheiro compra, relaxa, tá? Uau. Se o dinheiro não. Se o dinheiro. Assim, você tem dinheiro, ok. O dinheiro não compra, você faz assim, tipo, foda-se. É o que você pode fazer, desculpa, tá? É simples assim. Tem que encarar o problema, não fuge do problema, não. Agora, assim, imagina o seguinte: pensa numa pessoa que ama você ou que você ama. Pensa que, de repente, essa pessoa pode não estar mais por motivo X ou YZ. Então, você tem tanto dinheiro, mas você não pode fazer nada. Quer trocar? Eu prefiro não ter o dinheiro, ter problema que o dinheiro compra, do que ter algum tipo de problema que o dinheiro não pode comprar. Olhar para um Espetacular. filho, olhar para alguém, para um pai, para uma mãe, olhar e falar, puxa, eu tenho tanto dinheiro, eu não consigo. Eu só queria estar com ela mais um dia, mas eu pago a conta. Então, não tem isso na prateleira, tá? Isso não... hoje eu só queria viver mais 2 dias. Então, não, seu tempo acabou, tá? Mas não, eu tenho bilhões, eu não posso comprar um dia? Não. Olha isso. Então, e hoje você teve um dia. Você pode fazer escolha, você pode ir para casa, você pode tomar uma cerveja e relaxar, você pode começar a olhar para dentro e ver onde é que você errou, porque você ficou sem grana. Agora, cara, não se desespera, não. Se o dinheiro compra, é só uma questão de tempo. Quem andou de bicicleta uma vez, anda de novo, você ganha de novo. Tá cheio de história de gente com resiliência que desceu e voltou. Estavam falando de um amigo agora há pouco aqui assim, você desce e volta, porque é você que faz. Então, onde você vai, você leva você. Então, se você estiver aqui, é só recomeçar. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Agora, isso é coisas que o dinheiro compra. Então, agradece. Se o seu problema foi esse, agradece. E continue torcendo para o seu problema só ser esse, tá? Esse é o menor dos problemas. É o Muito único bem. problema que você resolve e não deixa sequela. Eu sou experiência própria disso. Todas as vezes que eu quebrei, falam que eu fali, que eu criei. 6 vezes. Que eu fali, 6 vezes, meu filho? que eu Olha quebrei, isso. que eu fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro. Olha aí. Eu ganhava de novo e quando eu voltava, eu estava melhor que antes, porque quando você olha no retrovisor, você vê todas as merdas que você fez, porque é você que faz. Quem cava poço é você, ninguém empurra ninguém no poço. Por que a pessoa tem dificuldade mais que eu, às vezes, para sair do fundo do poço? É porque fica achando que o poço não é seu, Olha que isso. alguém te empurrou lá. Não existe isso, cara. Todos nós cavamos o próprio poço. Como é que faz para você sair rápido? Reconheça que o poço é seu. Se é seu, você tem um mapa, você tem um caminho de volta. Espetacular. Ô, Geraldo, eu tive um endividamento de 7 milhões, o seu foi muito maior, né? E na época eu fiquei abalado um pouquinho, assim, porque eu falei, poxa, eu sempre sonhei em ficar milionário. Aquele sonho bobo. Você falou que o meu foi O maior. seu foi bem Foi, maior. não, é maior o tempo todo. Sabe por que é maior o tempo todo? Ah. Não tem como você ter um negócio, ter empresa, expandir a empresa e não fazer a conta do passivo. Ah Todo lá. mundo fala, esse ano eu ganhei 10 milhões, olha o passivo dele, tem 50 lá, tá? Ah lá. Então, assim, Eu lembro que o todos seu nós que era 50 empreende, pra cima, né? todos nós que vamos empreender, e hoje não é menos não, tá? Todo mundo que empreende tem uma dívida lá atrás, tá? Ou é imposto, tem um monte de coisa do passivo. Tenta fechar uma empresa que você vai ver o tamanho da conta que é, tá? Exatamente. Quando você pensar em fechar a sua empresa, você vai descobrir que, eu sou milionário, eu tenho 10 milhões na conta, então 50 para pagar, tá? Ó, o Geraldo tá... Isso que você tá falando, Geraldo, é muito valioso, por quê? Às vezes você olha uma pessoa que tá lá na Forbes, que tá valendo, sei lá, 20 bi, 30 bi. Aí outro dia o Jorge Paulo Lemos, sabe o que ele falou pra mim? Falou, cara, eu tô de saco cheio da Forbes, sabe por quê? Porque ele coloca lá que eu tenho 20 bi de dólar, mas não fala que eu tô devendo 100 bi. Por que não coloca a dívida Tô ali na Forbes falando. também? Por que não coloca os 100 bi de dívida? Então, olha, nós temos um caso muito recente, esse da Americana. Então, olha, lojas da Americana, rede não sei o quê, ela vale não sei quantos milhões. Então, se vender toda ela, não paga o que ela deve. Exatamente. Então, assim, cara, é um jogo de número que eu não me deixo levar, tá? Isso é legal. Então, Olha é o aí a seguinte, lição, hein? o que é que você pode fazer hoje para ter um resultado bom no final do dia ou no final do mês? Para melhorar e guardando o dízimo e tendo uma reserva. Qual que é o primeiro erro que o empreendedor, a maioria deles, comete? Tomar emprestado. Exato. Ninguém quebra sem dívida. Aham. Então, dois erros que nós, empreendedores, que eu falo nós, porque eu estou envolvido nesse mesmo pacote, tá? Primeiro, você se ilude para crescer, em vez de você pegar um investidor que se ele pede junto com você, ok. Mas emprestado, a juro, Com juros altos. achando que o seu negócio dá 30% e o juro é 3%, não se iluda, tá? Você vai começar a cavar o poço. Primeiro erro, tomar emprestado. Segundo, acha que aquele dinheiro é seu. Não é seu, você pegou emprestado. Você vai ter que devolver mais do que você pegou. Já começa a conta a não bater.
Aí o que acontece? As pessoas falam o seguinte: são duas coisas. Uma coisa é você economizar imposto, e a outra coisa é você fugir do imposto, que eles chamam de lógico. sonegação. Exato. Você vai levando, vai administrando, vai encostando, vai reparcelando, vai refinanciando. Daqui a pouco pode vender sua empresa que não paga o imposto, tá? Exatamente. E não tem mais como dar reta. Aí o bicho pega. Então não se iluda. Quando você vai, o cara é bilionário, ele tem uma empresa com 10 mil empregados, tá fudido. Ele não consegue fechar a empresa dele. Exatamente. Não é mais dele. Por isso, se você está em CLT e está trabalhando para alguém, não trabalha mais para ninguém, não. Trabalha para você. Onde? Onde você está? O CNPJ é do cara que tem 10 mil empregados, mas o trabalho é seu. Trabalha com espírito de dono, trabalha para você. Porque, na realidade, é seu. Porque o cara que tem 10 mil empregados, ele não é mais dono da empresa. Se você fechar a conta, fizer a conta direitinho, ele nunca vai ganhar nem 10% do que ganha esses caras, os 10 mil que estão com ele. Então, as empresas são dos caras. Então, se você está numa empresa grande, cara, trabalha para você. Para de achar que você está trabalhando para o fulano de tal que é o presidente. O presidente como eu costumo dizer que ele é o próprio otário, tá? Ele é o cara que menos leva desse pacote todo. É o cara que assume todo o passivo, o risco, ainda tem risco criminal. Todo o risco é dele. Aí ficam achando ruim porque ele andou num carro importado, porque ele fez uma festa, não sei o quê. É café pequeno perto do que está nas costas dele. Tá? Exatamente. Então, para de criticar, seja o melhor naquilo que você faz, e não importa o tamanho da sua empresa, é o seu tamanho, é o jeito de pensar e como é que você cuida de mais alguém. Então, e se você tiver como CLT, é diretor ou é faxineiro, seja o melhor naquilo que você faz e faz para você. Espírito de dono, espírito empreendedor, comportamento de dono, assumir responsabilidade, faz você ficar grande onde você estiver. Agora, não se iluda com o tamanho das empresas, tá? Quanto maior, maior o tombo. Olha isso. Muito bom. Para te confortar, se você está com problema, está com dívida, fica tranquilo. Ó. O Geraldo já mostrou que é normal, tem que levar com alegria, né, Geraldo? Porque se desistir não pode ser uma opção. Você chegou até aqui, você tem uma quantidade de informações, você conseguiu construir um passivo, né? Gigante. Deram crédito para você, você perdeu a mão e criou um passivo gigante. Mas você conseguiu. E por que seria difícil daqui para frente? Olha no retrovisor e aprenda, mas a hora que você for aprender, reconheça, identifique rápido os erros que você comete, porque os erros somos nós, os erros são nossos. O grande problema, a grande fraqueza é achar que é culpa do governo, que é culpa do sócio, que é culpa do investidor, que é culpa do mercado, que é culpa do dólar, que é culpa da guerra. Não, cara, é seu problema. Exatamente. E como é que ele vai ficando grande? Porque você começa a terceirizar. Tudo você acha que isso aqui não é comigo, isso aqui não é problema meu. Esse governo é filho da mãe. Ei, se cada ponto que você pegar, você trouxer para você como problema seu e não ficar contando com dinheiro de terceiro, a possibilidade de você ficar sem dinheiro de quebrar é mínima. E caso você tenha quebrado, cara, olha a bagagem que você tem, olha os anticorpos que você tem, olha o aprendizado que você tem. Começa de novo. Exatamente. Olha a Argentina. Tá recomeçando, né? Assim, olha que alegria. Outra coisa que ajuda a levantar, a felicidade. Nós somos emocionais. Quando você acredita, começa a mudar o seu comportamento, começa a acreditar, começa a ter atitude de quem acredita, mas que vai fazer. Não tem pobreza que resista a 16 horas de produtividade, tá? Uau. Você viu o que o Trump fez? Primeiro dia de mandato? Trabalhou, hein? Fiquei impressionado. Trabalhou e diz, chega de home office, federal volta todo mundo. Achei sensacional. Home office foi que matou um monte de gente na pandemia. Não poder se aproximar das pessoas, se isolar. O isolamento, nós somos emocionados, precisamos da energia do outro. Nós precisamos conviver com as pessoas. As pessoas não se abraçam, não convivem, um não curte o outro. Então, nós precisamos, cara, conviver com as pessoas. Eu acho que o grande problema na pandemia, eu não sou médico, não sou cientista, mas vida real. Eu acho que o grande problema na pandemia foi o distanciamento. Afastar as pessoas, mexer no emocional das pessoas. Abala a cabeça. A preocupação das pessoas com o outro, se põe a mão, se pode abraçar. Ô filho, como é que você fez? Eu fiz nada, eu fiz tudo, fui fazer palestra, abraço todo mundo. Eu tenho o hábito de abraçar, porque eu entendo que Deus está no outro. Eu falei, mas como é que você fez a pandemia? O que tem a pandemia? Mas e o Covid? Eu falei, eu não pego nada, não, eu só pego o que me interessa. Eu falei, mas você não pega nada? Não, mas já o vírus é invisível. Eu falo, Deus também. Mentalidade forte e fecha. Faça uma escolha. O vírus é invisível, Deus também. Eu prefiro pegar Deus. Muito bom. Ô, Geraldo, e quem você teve na vida como referência para a vida e para os negócios? Primeiro, a mãe. Melhor mentoria da vida você tem dentro de casa. É a mulher mãe. Essa pessoa é tão extraordinária, é um ser tão superior, só empata com Deus.
porque Deus é o espiritual. Depois de Deus, acho que a figura mais próxima de Deus é a mulher, que vem com o potencial de dar continuidade à vida, né? Fantástico, hein? Então, eu aprendi com essa mentora mãe. Eu ouvi a minha mãe, né? Não sabia ler nem escrever, mas é uma vivência, me dava os aprendizados. Depois o pai. Meu pai também não tinha leitura, mas era um bom exemplo de trabalho, um cara firme e tal. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma mentora master e o ajudante dela, que era meu pai. Olha aí que espetáculo. Depois eu tive os professores, não estão querendo ouvir os professores. Uau. Como eu aprendi, minha mãe me ensinou que eu tinha que ouvir, eu aprendi a ouvir ela, meu pai e os professores. Depois eu aprendi a ouvir meu supervisor, meu Fantástico. gerente, por consequência, eu comecei a copiar meu patrão. Que foi no parque, né, que você trabalhou, né? No Play Center, né? 17 anos trabalhando no parque, nessa rede de entretenimento, diversão, entretenimento. Eu cresci lá de office boy a diretor, num lugar Uau. onde dizia que não seria possível porque eu era negro, porque eu era pobre, porque eu morava na favela, porque eu não tinha escolaridade, não ia na escola. Era impossível entrar numa empresa administrada pela comunidade judaica, mas europeus, e que eles não iam me aceitar. Neguinho, que eu não podia nem entrar na sala deles. Olha Mas isso. a minha mãe me E virou disse diretor, que eu né? podia. Ela te Eu encorajou. acreditei na minha mãe. Minha mãe dizia que eu era bonito. Aí, ó. Eu dizia, eu Espetáculo. olhava no espelho e eu me sentia, ô cara, porque eu acreditava nela, cara. Então, assim, Que legal. era a motivação que ela tinha para dar, ela não tinha nada, não tinha nenhuma coisa material, um smartphone, uma bicicleta para me dar. Ela me motivava só de olhar para mim e acreditar em mim. Fantástico, hein? Eu aprendi a acreditar em mim. Esses caras que diziam para mim que iam complicar a minha vida, que não iriam me aceitar, me colocaram da escola, eu cresci lá, estudei lá, me tornei diretor lá, e foi a extensão da minha mãe e do meu pai, mentoria, e são meus mentores até hoje. Uau. Um deles está vivo, 2 morreram, faleceram, mas está no meu coração, e um deles é vivo e me dá ordem como se eu tivesse 13 mesmo? anos. Que legal, gente. Eu me posiciono porque eu não tenho menos patrimônio que ele e obedeço. Uau, que espetáculo. Parabéns. Para mim, Marcelo Muito bom. Gutierrez, para mim, ele é a extensão Olha dos que meus legal. pais, e se ele falar espirra, eu dou um E jeitinho ele tá de nativo ainda, Geraldo? nativa. Ele vendeu agora com o Play Center para o pessoal Do Cacau Show, né? pro Cacau Show. Que E o legal. Alexandre vai fazer já está fazendo um parque show, né? Mas Fantástico. eles são parceiros. Que espetáculo. Ativo, hein? ativo, o cara criativo. Aprendi muito com esse cara. Você tem uma ideia? Eu copiava tanto esse cara. Esse cara, eu copiava todos eles, né? Tinha um alemão, ele era pura disciplina, Uhum. né? O cara chegava, a presença dele era disciplina. Até o sócio dele parava com a presença dele. A energia dele era o comando. Esse era o presidente do conselho. Uau. O superintendente, que era sócio igual dele, esse que está vivo, doutor Marcelo, ele andava com. Eles eram sócio igual, só que um era presidente e outro superintendente. Uhum. E aí, ele andava de sapatinho sem meia, sapatinho Prada sem meia, todo arrumadinho, todo elegante, cabelinho, num carrinho esporte, um carro bonito, e ele não punha chaveiro para não fazer barulho na chave. Uau. Eu olhava aquilo e eu achava Que sensacional. legal. Meu carro é no mesmo perfil, eu não ponho chaveiro, Deixa eu ver. eu ando com sapatinho sem meia, e o que eu puder usar comigo, Deus do perfume até a qualidade da camiseta, eu copiei do Dr. Marcelo. Tá copiando ele até hoje. Copiei Pegou. ele até hoje. Tenho admiração gigante por ele, o Que comportamento dele, a simpatia deles. E eu tinha um outro patrão que era um doutor Rafael de Cara. Uhum. Esse morreu recentemente, e horas antes segurando na minha mão, Uau. com 90 e poucos anos. Me tratava como filho. Você conhece Marcelo Scherto? Conheço da rede. Marcelo Scherto é formato casado franquia. com a minha irmã, chama Nice de Cara, filha do Sr. Rafael. Uau. Eu fui para a casa dele quando eu ainda tinha 15 anos de idade, eu já frequentava a casa dele. A Nice tinha pouco mais de idade, pouco menos de idade que eu. Então a gente se tratava como amigo, porque tudo criança ali, menino, né? E a gente era amigo. Nós crescemos, ele me tratava como filho e eu tratava ela como irmã. Então, Uau. por isso que o dia que você vê na rede social eu chamando o Marcelo de cunhado, É porque. e de vez em quando legal. eu desafio ele, que eu acho que a mulher dele gosta mais de mim do que dele. Que espetáculo. Então, assim, gente, Olha que bacana. você precisa acreditar. Parar de ficar olhando obstáculo, parar de ficar olhando para o estrume, olha para o cavalo. Vocês estão olhando para o problema o tempo todo. Tudo é uma dificuldade, tudo é um muro. Não é muro, é ponte, muda o ponto de vista. E Exatamente. vai. Eu acredito que é assim que nós vamos melhorar isso aqui, ó.
empreender. Para mim, empreender é servir, é atender, é fazer alguma coisa que fortaleça o outro, é fazer em função do próximo, é ser importante o suficiente para somar na vida de outra pessoa. É Fantástico. você dar sentido à vida. Qual que é o sentido da vida? É você dar sentido à sua e fazer diferença na do outro. Uau. Achar, sentido da vida. É você ser alguém que faz valer o seu tempo que você tem, dando um sentido também, ou seja, fazendo valer a pena para o outro olhar para você e diz, olha, minha vida com você tem mais sentido. Espetacular. Ó, Geraldo, ó, viu a importância da referência na vida, né? Em copiar bons O modelos tempo todo. e essa energia maravilhosa. E, Geraldo, quando eu te conheci, faz mais de 10 anos, 11, 12, você não estava tão famoso quanto você está agora. O que mudou na sua vida depois da fama? Depois, Porque hoje você vai no aeroporto, todo mundo quer tirar foto com você, você tá dando palestra toda semana. Mudou alguma coisa? mudou o endereço. Ah, é? Porque de vez em quando, Conta. porque meus filhos eram solteiros, morava todo mundo junto. É. Aí eles casaram, eu mudei de apartamento. A única coisa que mudou. Ó, uma coisa pra você. Eu só delícia. mudo de endereço, eu não mudo meus valores. Eu sou o mesmo cara, mas não é o mesmo cara que você conhecia 10 anos atrás. É o mesmo cara que morava na favela com 7 anos, tá? É isso que eu Um cara feliz, que se relacionava com todo mundo, que convivia com os diferentes, que gostava das pessoas e pronto, que abraçava as pessoas e pronto. Que olhava para o andarilho e via Deus nele, e olhava para o grande empresário e entendia que Deus estava em todos e que aquele cara poderia estar lá também. Ó, Então, de assim, arrepiar, hein? Ó, tô arrepiado aqui, ó. cara, Deus está em Eita. cada um de nós. Como é que você está olhando para as pessoas? Eu era assim na favela, eu me relacionava super bem, eu tinha uma facilidade, uma habilidade de conviver com os diferentes, Que legal. porque eu sempre olhava Deus nas pessoas. Eu só mudei de endereço, tá? O sol Espetacular. entrava na festa do meu barraco, a mamãe fazia agradecer o privilégio de mais um dia. Bacana. O sol entra na minha veneziana, só mudou a janela. Espetáculo. Eu não tinha janela, era uma brecha na madeira do barraco. Então, o sol que entrava lá é exatamente o que entra hoje. Não faz diferença. Mudou a janela, o sol é o mesmo. É ele que me Bacana. traz a luz, me dando o privilégio de mais um dia. E eu agradeço. Mas famoso. Minha família costuma dizer que eu sou sem noção. Esses dias eu precisava ir para Minas, eu tinha um compromisso, eu sou muito amigo do Zema. E o compromisso é com ele. Governador de Minas? Aí eu tô lá, eu não podia furar, porque a gente já tinha marcado, e tinha um evento para 2.000 pessoas, que é uma empresa estatal, que ele ia estar lá. Aham. Então, assim, não pode dar erro, né? Além dele, tem mais 2.000 pessoas esperando. Uau. Aí eu precisava chegar. A pessoa fala, você tem jato? Eu não tenho jato, não. Acho desnecessário. E mesmo que tivesse dinheiro sobrando, eu acho desnecessário você ter um jato, a não ser que você tenha atividade no dia a dia. É. Senão é só vaidade, tá? Sim. Aí o cara falou assim, olha, o avião, troca de passagem, as companhias agora estão um encrenca, né? Trocaram a passagem, não tinham, do nada cancelaram a minha passagem. Falei, como é que eu vou agora? Não, tem um voo da companhia tal, comprado na última hora, custa R$8.000. Falei, R$8.000 para ir daqui, Minas? Eu vou de carro. Não, mas aí teria que sair assim, você chegaria cansado, chega lá, tem que atender 2.000 pessoas e tal. Falei, como é que faz para ir descansar? Ela falou, vai de ônibus. Falei, tem ônibus? Olha isso, sem Olha aí. noção, né? Claro que tem. Você pega um leito onde? Na rodoviária, deita, tem 8 lugares Dorme. no leito, vai dormindo. Foi sensacional. Olha aí. Quanto custa? R$600. Foi de leito. Eu fui para a Encontrar o rodoviária. governador. Quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, aqui ficou aquele tumulto e as pessoas me reconheceram. Que legal. O que você está fazendo aqui? Começou chorando. Pegando um ônibus. E aí, cara, é o fino mesmo. Olha E aí. aí ficou aquela, eu me diverti na rodoviária, Que legal. peguei o ônibus, me diverti em cada parada do ônibus Que e bacana. cheguei lá em Minas descansado na hora que tinha que ser. Uau. Cara, isso me dá um prazer tão grande em poder ser eu Fascinante. mesmo. Isso é a minha versão original. Sem rótulo. Mas você sem noção, como é que você vai lá? Que noção, por que tem que ter noção? Esse dia eu estou no Rio de Janeiro, eu, Minotauro, e o Edu da Gera do Falcões. E nós Vai ver. resolvemos dar uma volta da periferia do Rio, pé da favela. Fantástico. Entrar na favela. Eu Chovia vou de para gente. Cufa, nós vamos na favela. Eu estou nos dias em Minas Gerais, no Morro do Papagaio. Fui tomar café numa cafeteria, que eu só vi aqui, igual aquela em Londres ou em Paris. No Morro do Papagaio, uma igual ou melhor. Olha Porque a isso. do Morro do Papagaio estava mais limpa do que aquela que eu vi em Paris. Mas a qualidade, os equipamentos, o luxo,
no Morro do Papagaio. Eu entrei, só sabia que você estava na favela quando você saía do portão não, da porta para fora. Mas da calçada para dentro, você estava em Paris. Cara, as pessoas falam do meu país, vocês não conhecem o meu país. Nosso país é extraordinário, o brasileiro é sensacional, o empreendedorismo é latente. Total. Favela não é carência, é potência. Falta produto para você que está empreendendo? Você quer começar um negócio de novo? Presta atenção onde está o dinheiro. O dinheiro está na periferia, vila, favela, comunidade. O dinheiro está lá onde circula, onde as pessoas ganham 1, 2, 3, 4 salários e gastam. Aquelas pessoas não têm conta na Suíça, não. Eles consomem, eles é que fazem a economia acontecer. E você está achando, está ligado aqui da Faria Lima? Está preocupado com a Faria Lima? Filho. O dinheiro circula é lá. Verdade. Então, olha, muda o ponto de vista, muda o jeito de olhar para o seu país se você empreende, que você vai ver que tem mais oportunidade do que a sua capacidade de abraçar. Tem mais dinheiro do que a sua capacidade de tomar, e de preferência não tome. Tem mais gente para consumir do que a sua capacidade de produzir. Muda o seu ponto de vista e vai. Uau! Ô, Geraldo, ó, eu queria só te falar uma coisa pessoalmente agora, que a tua fama não mudou nada na tua vida, mas mudou a vida de muita gente, então eu queria te agradecer. Mudou a vida de muita gente que te ouve e que você realmente faz as pessoas levantarem a cabeça e seguir em frente. Então, queria te agradecer em nome dos brasileiros aqui, ó. Obrigado. Gratidão. Você sabe, esses dias uma pessoa me ligou e disse assim, cara, eu estava numa situação assim, 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 do nada chegou para mim um podcast. Eu comecei a olhar o podcast e quis saber que pensamento é esse, que mentalidade é essa que esse cara tem. Deixa eu ver quem é esse cara. Fui pesquisar e tal, a partir do corte que mandaram num podcast. Ele estava depressivo, perdeu a empresa, a família, separou da mulher, no chão, pensando que a vida não valia mais a pena. Aí encontrei esse cara no evento e falou assim, então, eu vim no evento, andei 600 quilômetros da minha cidade até aqui, eu vim para te dar um abraço para ver se era de verdade. Você salvou a minha vida. Olha isso. Porque eu achei que a vida não valia a pena, olhei você, eu estou de volta. Hoje eu tenho 5 empresas, olha isso, ninguém desaprende, o cara ganha de novo. Tem 5 empresas, tem 800 funcionários, tem a vida tranquila, um relacionamento novo, sensacional, filhos maravilhosos, tal. E eu falei para ele, assim, cara, eu tenho vontade de te dar um presente. O que você pode escolher, o que você quer? Eu tenho recurso. Eu fiz assim, né? Um abraço. Ele falou assim, o tamanho do presente? Eu falei, não, é só um abraço. Que espetáculo. Salvou a vida dele, né? Ele me deu um abraço e esse cara chorava. Aí, e aí eu acabei me emocionando e chorando também. Bonito. Olha que interessante o quanto qualquer um de nós pode fazer para a vida do outro. Por que não faz? Exatamente. Por que tem que ter reciprocidade? Eu faço um segundô, toda segunda-feira de meia, eu abro um segundô para levar informação para as pessoas, de graça, não me embalo nada, não vendo conteúdo. Eu não faço mais que obrigação. Fantástico. E o que eu preciso? Que eu consiga ajudar alguém. E quando vem um retorno dizendo, olha, você fez a diferença no meu dia, e tem gente que fala, você fez diferença na minha vida. Ah, então eu volto aqui, tá? Vou ver se eu faço para mais alguém. Fantástico. Então, esse é meu propósito. Eu estava conversando ali sobre negócios, né? Isso, para mim, virou uma atividade meio que até profissional, por causa da quantidade de palestra, mais de 3 por semana, né, Geraldo? A gente faz, nós já chegamos a fazer 200 no ano. Uau, que fantástico. Então, por quê? Porque você quer atender, você quer atender, você quer atender. E aí, começaram a remunerar e virou um negócio. Mas, na realidade, o propósito, há 7 anos atrás, que começaram a pagar isso, o propósito, na realidade, era fazer o que eu fiz a vida inteira. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. E virou um negócio. Porque assim, a energia que você joga você volta. ajuda? Cara, toda criança vive de exemplo. Essa criança está dentro de cada um de nós. Então, se você pode ser um bom exemplo, o cara lembrar que ele também pode, vai fazer isso. Fantástico. Vai mostrar que pode. Agora, só que a hora que eu vou mostrar, sabe uma coisa que eu faço questão de mostrar para as pessoas? Que eu sou o simples, eu não tenho nada de especial, eu não tenho. Ah, mas você é diferenciado. Então, todo mundo é. Não tem 2 DNA. Ah, mas você é especial. Todo mundo é especial. Ah, mas você tem uma história brilhante. Todo mundo tem uma história, senão você não estava aqui. Exatamente. Então, o que você está fazendo com a sua história? Olha para mim e enxerga o simples. Agora olha para você. Você vai ver que o que você viu brilhando em mim, se você olhar para dentro, está em você. As pessoas não estão olhando para si mesmo. Então, cara, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você olhe para mim e lembre que nós somos semelhantes. Eu quero que você acredite em você. Fantástico. Essas pessoas que você vê na rede social, brilhando, e que você quer uma mentoria, ô filho, você dá mentoria, o maior prazer do mundo. Eu faço mentorias, tenho o maior prazer em fazer isso.
Mas a primeira pergunta que eu procuro fazer para o mentis, para quem está buscando mentoria, é se ele está ouvindo as pessoas, os amores dele. A mãe, o pai, a avó, os avós, as pessoas que amam ele, que têm vivência. O cara fala, mas nada a ver, eu tenho uma startup, eu tenho um negócio de tecnologia, essas pessoas já estão ultrapassadas. Então, bem, se é assim que você pensa, você quer me ouvir, você quer que eu dê mentoria para você? Você nem me conhece, você não está ouvindo a sua mãe, você quer me ouvir, você nem me conhece. Honrar quem te gerou, né? Olha, para mim, quem não está honrando pai e mãe, está perdendo a oportunidade de saber um pouco mais da vida. Ainda não está pronto. E aí, lá na frente, ele vai ter problema que o dinheiro dele não compra. Eu tenho um exemplo disso. O cara da maçãzinha fez tudo que tinha. E é palavra dele. No final, ele diz, porra, eu teria feito diferente. Exatamente. Então, vocês não admiram tanto esse cara da tecnologia? Lembra que ele falou? Ele teria feito diferente? Então, cara, copia isso, faz diferente. Viva, seja humano. Não é a máquina, a tecnologia, robotização, sistema, armazenamento na nuvem. O Google não faz sexo com o GPT. São pessoas. Preste atenção nas pessoas, valorize as pessoas. A partir da base, a base é a família. E o pilar e o alicerce da família são as mulheres. Lembra disso, valoriza, reconheça a força feminina. Ela é luz, ela dá a direção e ela vai usar a força para te proteger, para te defender. Mulher não manda filho para a guerra. Preste atenção na força, no poder de influenciar da mulher e evolui. Qualquer negócio que você tiver na vida, no final, quem decide para você ter mais consumo, menos consumo, ter mercado, não ter mercado, ser valorizado ou não ser valorizado, é a influência feminina. As mulheres mandam no mundo, influenciem e mandem quem acha que manda. Espetacular, hein, Geraldo? Então, e as pessoas ainda até hoje acham que a mulher tem que andar do lado. Presta atenção, elas vão comandar sorrindo, filho. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de homem. Uns que já reconhecem que a mulher manda e prospera. Exatamente. Né? E outros que mentem. Disfarça. Deixa eu dar uma disfarçada. Ele vai maquiando, não é bem assim. Então, mas a minha mulher é quietinha. Então, você comprou essa casa, foi você que escolheu? Você não trouxe ela para ver? Não tem como, né, Geraldo? Fio, aí você tem filhos, seus filhos são maravilhosos. Faz uma eleição em casa e põe ela como candidata e vê em quem ela diz votam, tá? Ela, bem por aí. Filha dela, vai votar nela. Então, assim, ela é a referência da nossa existência, é natural. Sem elas, nós nem existimos. Nós somos comandados pelas mulheres quando nasce, porque você só nasceu porque tinha uma mãe. Ela já começou comandando. Você já nasceu comandado na barriga por uma mulher. Fantástico. Então, reconheça isso e evolua como pessoa, e você vai ser um ser humano melhor. E é o que nós vamos conseguir uma coisa que é super importante, independente da sua atividade comercial, do seu negócio. A humanização. Humanização. Nós precisamos resgatar os valores. As pessoas não falam em país top, primeiro mundo, olha o que esse Trump está fazendo. Está buscando de volta pontos que mexe com a base, com a família, com os valores, com a humanização, com a presença física, com o calor humano. Então, cara, eu não estou falando de política, não, e nem do cara. É só para você ter um exemplo seguinte. Coisas que estão acontecendo em países que você chama de primeiro mundo. É verdade. Não existe primeiro mundo, segundo mundo, existe mundo. É você que faz a diferença onde você está. Então, seja o melhor no mundo que você está, no lugar que você está. É simples assim. Copia do A, do B, do C. Não importa se ele é político, se ele é empresário. Copia só o que interessa. E tira, deleta. Ninguém é perfeito. Mas se você tiver a humildade de copiar tudo que você tem de bom, você se torna um ser humano melhor. Fantástico. Agora, você tem que fazer. Aí, no seu caso, que você já chegou lá, cara, eu fico imaginando o seguinte: por que alguém acha que isso existe? Nunca chega lá, Chegou lá onde? É uma maratona que nunca termina. E o dia que ela terminar, porque o seu tempo acabou, tá? Exatamente. Torça para ela nunca terminar. Torça para você nunca chegar lá. Ô, Geraldo, e se fosse começar hoje, tem algum segmento que você entraria, assim? Se fosse... O que você gosta, assim, de business, assim? Olha, eu sou sucateiro. Eu adoro ser sucateiro. Mexer com peça de caminhão. Adoro meu negócio, adoro aquele cheiro, ficar daquele negócio, daquela fumaça. Eu andei pela sua fábrica. Eu viajo, vou para os lugares bacanas, eu tenho abstinência da fumaça e do barulho, eu quero voltar para o meu negócio. Eu gosto do que eu faço. Ô, Geraldo, desculpa te cortar, mas eu andei várias vezes na sua fábrica. É uma coisa extraordinária, limpa, né? É uma desmontadora que está ali desmontando. E é um mas negócio não tem graxa no chão. Espetacular. Então, eu costumo dizer que é carinho de mãe e disciplina militar.
Olha isso. E o meu time é empreendedor. O que que eu dou para o meu time para motivar eles? Eles ganham, tá? Mas muito antes deles ganharem bônus, o que que eu dou para o meu time que eu sugiro que você dê para o seu time? Eu dou bom dia. Olha, já faz uma diferença colossal, né? Isso faz toda a diferença na sua produtividade. Você tem dado bom dia para Deus? Ele abriu o portão do seu condomínio hoje, você não percebeu? Você saiu do condomínio torcendo para você ter um grande dia, Deus foi lá e abriu a cancela. Você não olhou para Deus e não deu bom dia ao porteiro. Você fez uma reunião recentemente, comemorou o contrato, Deus apareceu para comemorar com você, trouxe gentilmente cafezinho numa bandeja. Você não olhou para Deus e não deu bom dia, era copeira. Idiota, onde você acha que está Deus? As pessoas Espetacular. ficam pondo a mãozinha olhando para o céu. E cá então, cidadão, Deus não passeia de jato, não. Tá no outro. Está aqui do lado. Olha isso. Mas você não está olhando para Deus. É o simples. O filho, o que que você consegue com isso? Ser feliz. Fantástico. É o que vale. Só que todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e eu consigo. Aí, assim, quando você encontra uma pessoa negativa, fala muito isso, né? Eu abraço ela. Eu entendo que a positividade, a fé, se acreditar em você de verdade, a sua energia fica tão forte que se sobrepõe a qualquer negatividade. Então não fuja de uma pessoa que você chama de tóxica. Não tem gente tóxica. Ela só está para baixo. Cara, levanta ela. Talvez ela precisa disso, né? Ela precisa da sua energia boa. Então, em vez É. de você fugir dela, seja solidário, abraça ela. Fantástico. A sua energia vai se sobrepor à negatividade dela. E, cara, você vai ter agora 2 positivos. Você nasceu locomotiva, a outra não é vagão. A hora que você passa a sua energia, você tem 2 locomotivas. Aí ela empurra você. Nós precisamos mais disso, gente. Um cuidar do outro. É. As pessoas precisam se cuidar melhor. Você tem um time, você tem gente que você paga um salário mínimo. O que é que você faria com um salário mínimo? Compraria um sapato? E por que você acha que o outro que tem 2 filhos com salário mínimo ele vai comer? E você sempre teve esse hábito, né, Geraldo, de servir as pessoas mesmo, Eu né? sirvo as pessoas, eu cuido do meu time, eu não quero saber da tabela disso. O sindicato diz que durante o ano o cara tem direito a 5% de aumento. 5% de aumento ele não vai comer. Ele pode ganhar o que for. Se o ano passar, ele dizer que a inflação foi 3 pontos alguma coisa, e ele tem 5% de aumento, é a maior enganação que existe. Exatamente. É fomentar a pobreza. Agora, se nós que somos empreendedores não pagamos, não fazemos jus, não valorizamos o trabalho e pagamos valores justos, quem vai perder somos nós. Porque a economia vai travando, o cara não tem como consumir. E é o consumo que faz a roda girar. Tem dinheiro demais nas gavetas. Ô, Geraldo, isso aí é para esse segmento mesmo, de sucata, de desmontar. Você Se eu mudaria tivesse que alguma? começar de novo, olha, 2 coisas eu faria. Primeiro, eu seria um ser humano mais gentil, mais Legal. humilde, mais generoso, mais Trabalhar você, né? mais solidário. Eu seria um ser humano melhor para eu poder agregar e servir mais pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Que legal. Ponto. Agora, atividade profissional. Eu procuraria fazer alguma coisa que no final eu conseguisse, inclusive politicamente, nem que fosse um cargo político, para ajudar mais pessoas. Porque eu tenho vergonha, às vezes, do que eu vejo e não dá só para criticar. Uma hora você precisa ir para ajudar. Então, eu estaria mais preparado para representar pessoas de uma forma que o poder da minha caneta pudesse salvar vidas, salvar mais pessoas. Porque eu não me conformo num país tão rico como o nosso, ainda ter na calçada a criança sentada passando fome. Desigualdade, né? Não, É triste. meu filho estava fazendo negócio esse dia, um negócio de Ceasa. Eu fui visitar o Ceasa que ele estava fazendo negócio. Eu vi aquela quantidade de coisa que vão fazer adubo. Cara, minha mãe vivia disso. Eu fiquei olhando e lembrando da minha mãe, que ela pegava uma sacola, pegava aquilo, levava para casa, servia toda a nossa família, dividia com os vizinhos para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Fantástico. Só que hoje não pode. A lei não permite que o restaurante dê a comida, Uau. porque ela pune ele se a comida tiver se o cara que pegou a comida tiver problema. A lei não permite que você doa essa coisa que sobra. A lei faz um crime. Você me desculpe, é lei. Aí, tá bom, vamos obedecer a lei, mas eu acho uma insanidade. A lei não permite que as crianças com menos de 16 trabalhem. Ela pode ter filho, ela pode ter Ficar família. na rua. Ela está no barraco na favela, ela já tem 2 filhos com 16 anos. Mas legalmente ela não pode trabalhar. Com 17 ela tem que prestar o serviço militar. Então também não pode trabalhar. Ninguém quer contratar. E aí o cara precisa sobreviver. Como é que ele faz? É contratado por alguém com uma outra ideia. E esse alguém leva aí e você fomenta a fome, a pobreza e o crime. Por Exatamente. falta de alguém chegar. Como assim? A minha mãe é diarista, trabalha 12 horas por dia. Cara, tá doente,
Eu tenho 15 anos, sou um cara de 1,80 m, forte, na favela. Eu não posso trabalhar, mas o cara aqui do lado me contrata e eu consigo comprar o tênis e ajudar minha mãe. Eu quero lá saber se está certo ou errado, eu vou trabalhar aqui. Então, gente, até quando nós não Precisa vamos ter ter gente essa... boa lá, Por né? isso que eu falo pra você, se eu tivesse que começar de novo, eu seria um ser humano melhor e nessas atividades eu agregaria uma coisa que eu pudesse Fantástico. ter poder de fazer fazer mudanças tão óbvias, mas que as pessoas, por hipocrisia ou por jogo de interesse, não Não faz. faz. E cada dia você vai matando as famílias, a base. Ah, mas o crime está crescendo, a pobreza não sei o quê. Tem coisas tão simples. Mas a favela tem. Vamos pôr o metrô para a favela chegar na cidade. Não, põe a empresa lá do lado da favela. Ô, São Geraldo, coisas tão você simples. bateu na trave como deputado, né? Quase chegou lá, né? Como candidato, né? Eu cheguei a ser suplente. Olha aí. Eu fui mais porque eu tinha um bom relacionamento lá com a Renata Abreu. Eu queria ajudar. E pessoas assim que Na a gente época eu tinha precisa. um bom relacionamento com o Dória, ele pediu para ajudar e tal, mas eu não tinha condição de ser, porque eu acho que para ser político você tem que ser de corpo e alma. Entendi. Eu não tinha condição na época de assumir. Eu poderia forçar um pouquinho e assumir temporariamente, e ela me deu essa abertura. Como suplente, eu poderia subir a cadeira. Mas eu entendo o seguinte, já que é para fazer, ou faz bem feito, ou deixa outro fazer. E o dia que eu tiver que fazer uma coisa dessa, eu vou fazer para me entregar de corpo e alma, para deixar um legado. E eu sonho um dia nós temos um líder de governo que ele passa num carro blindado, fechado, 3 carros, porque geralmente eles andam assim, né? Você não sabe nem qual carro que ele está, mas você sabe que é ele. E você bate palma sem nem ver o cara. Seria uma bênção, né? Eu rezo para isso, eu torço por isso, eu luto por isso. Ter orgulho de ter um representante que você bate palma. Exatamente. A qual deles aí? Hoje eu não tenho um. Né? Eu gostaria de ter um que eu tivesse orgulho de dizer, pô, esse cara me representa. Por isso que pessoas igual você tem que entrar mesmo, porque é louvável, cara. E eu acho que eu e mais um monte de gente que tem essa É. boa fé, que tem vontade de fazer. Só que assim, você fala de política? Ei! Nossa, que nojo. Ei, filho, você não vive sem, tá? Não Tudo vive que você sem. faz na vida tem interferência desse grupo. E tem que acabar com essa divisão, né, Geraldo? Direita, esquerda. Esquerda e direita, não tem que ter. Juntos, pessoas. Eu acho absurdo o que fazem para manipular, para separar as pessoas. Esquerda, direita, preto, branco, rico, pobre, essencial, não essencial, gay, não gay, religioso, não religioso, grupinhos. Aí o cara fica aqui de cima rindo e diz assim, qual que eu vou manobrar agora? É triste, né? É triste. Por isso que precisa de pessoas igual Mas você. vai melhorar. Nosso país é novo. É. Nós temos 10% da idade da China. Nós estamos entre os 10 melhores do mundo, mesmo tendo 10% da idade da Ásia. O que significa que nós somos muito bons. Nós só precisamos acreditar em nós. O empreendedor brasileiro tem uma resiliência, tem uma capacidade, uma criatividade. Ele vai para a China e traz um pedaço da China e faz melhor aqui. Impressionante. É verdade. Então, assim, a capacidade que nós temos. O que nós precisamos? Acreditar em nós. Ah, mas o governo atrapalha, a lei, a burocracia. Quando você acredita em você, você começa a tomar atitude para mudar isso, não para fugir disso. Fantástico. Então, porque nós somos novinhos. Ah, nossa política não é ruim. É que ela é novinha e ela não se acertou ainda. Você tem como contribuir? Vai você, então, contribuir. Ajuda, participa, se envolva. Ah, mas eu não quero, nem vou votar. Você não vai votar? Você vai lamentar? Alguém vai, tá? Então, a hora que nós assumimos responsabilidade, parar de fugir dos problemas. Eu estou falando de empreendedorismo, tá? Parar de fugir do problema, encarar que o problema é seu, que os postos são seus, que o empreendedor é você e que a responsabilidade é sua e que você tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, nós vamos prosperar. Fantástico. Nós vamos melhorar de vida. Aí não importa se você está no CLT, se você está no serviço público, se está no privado, se tem CNPJ, se é simples, se é MEI, se é startup, não importa. Qualquer lugar que você tiver, você leva você. Então, cara, seja uma pessoa melhor, se determina que você vai melhorar e vai fazer para mais alguém. Comece a transformação a partir de você. Quer falar de meio ambiente? Vamos embora. Você consegue economizar água e papel dentro do banheiro público? Não? E você quer falar de meio ambiente? Você deixa o banheiro público limpo depois que você sai para o próximo que vai entrar? Não? Então, meio ambiente. Você entra no hotel porque você tem dinheiro, você entra no hotel 5 estrelas com meia dúzia de toalha, você usa mais que uma? Eu uso uma só, tá? Eu uso uma só. Sabe por que eu uso uma só? E quando eu entro no banheiro público, eu limpo e deixo limpo para o próximo? Porque eu aprendi uma coisa que é minha mãe, que Deus está vendo. Espetacular. Quer falar de meio ambiente? Faça para Deus ver. Onde é que está Deus? Está em você. Você estava em 4 paredes. Você e Deus. Deus estava vendo.
Começa a pensar nisso e você já começa a se tornar um ser humano melhor. Você vai fazer mal para alguém, vai apontar uma arma, vai dar uma pancada, vai machucar alguém. Lembra de novo? Deus está vendo. Você está fazendo movimentos físicos por sua vontade, mas Deus está vendo, porque Deus está em cada um de nós, Deus está em você. Então, quando você tiver essa fraqueza, olha para dentro. Faça um encontro com Deus e comece a ser um ser humano melhor. Aí você vai ser o melhor do que você faz. E, por consequência, você ainda vai ganhar dinheiro. Por Fantástico. consequência, sabe por quê? Porque tem muita gente deixando que o patrimônio fique maior que ele. É nessa hora que eu pergunto para você, não é quanto você tem, é quem você tem. Não é de onde você veio, onde você se colocou, para onde é que você vai. Não é quantos anos você tem, quanto tempo você ainda tem, porque os seus anos já passou. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Vamos começar de novo? Não é regime não, gente. Nós estamos batendo esse papo aqui, se você ouvir agora, você começa agora. Regime você começa depois. Não tem pressa, né? Agora, atitude, querer mudar de Agora. vida, querer mudar a mentalidade, querer prosperar e ser um ser humano melhor, nós começamos agora. Aqui. Não é à toa que nós estamos aqui. Fantástico. Que aula, hein, pessoal? Ô, Geraldo, eu tinha mais 2 perguntas, mas eu acho que você já respondeu elas. Porém, eu vou perguntar do mesmo jeito. Bora. As 2 últimas. Qual padrão de comportamento você teve na sua vida que você acredita que faz a diferença? E, você já falou várias vezes, mas eu vou ter que perguntar. Qual é o seu relacionamento com Deus? Olha, padrão de vida que faz a diferença. Para mim, família, Família, olha aí, que bem. a base. Partindo da mãe e os seus. Por isso que eu falo, se você não valorizar a sua própria família, não espere que alguém faça diferente com você, tá? Uau. Quando se fala de política, então, você vai escolher alguém, esse alguém tem família? Ele cuida da família dele? Se ele não cuida da família dele, por que ele vai cuidar de você? Ele nem te conhece. Exatamente. Então, família, para mim, é a base que me fortaleceu e permitiu que eu fizesse escolhas melhores. Maravilhoso. Agora, Deus. Eu não consigo imaginar a minha existência se não tem um Deus. Eu acho que o resto é físico, mas assim, eu não consigo imaginar me conduzindo, pensando, criando, desenvolvendo, se emocionando, amando, vivendo, se não tem uma energia que se sobrepõe à nossa. Uau. Então, as pessoas falam, tem gente que não acredita, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara, o mesmo que eu. Então, Nada do aperto. eu acredito, eu oro de manhã e eu acredito piamente que tem um Deus e que Ele está dentro de cada um de nós. Maravilha, Por isso Geraldo. que eu falo, gente, cuidado com o que você está fazendo. Deus está vendo. Por quê? Porque Ele está em você. Espetacular. Geraldo, queria agradecer 1 milhão de vezes. Sua agenda é muito complicada e você fez um esforço danado para estar aqui com a gente, inspirando. Você falou de agenda, né? Quando se trata de pessoas, isso serve para qualquer um de vocês, tá? Ele falou de agenda. Quando se trata de pessoas, não é a minha agenda, a agenda do Papa. Eu penso o seguinte, é pessoas, é. Então é o seguinte, rasga a agenda e faz outra e atenda as pessoas. Fantástico. E é o que você faz de uma maneira brilhante. Eu não dou as costas para as pessoas. É. Ah, mas olha, eu estou no aeroporto, converso com as pessoas, aí a minha assistente, que é a Thaís, fica apavorada. Aí ela fala, chefe, Não perdeu o voo. eu vou ali dar um abraço. O cara Legal. está esperando só um abraço. Sim. Aí ele queria fazer eu só vou responder a pergunta dele. É Espetáculo. rapidinho. Aí eu olho no painel, está escrito assim, voo encerrado. Por acaso é o meu. Aí as pessoas, o que você fez? O voo me perdeu. Não foi você que perdeu o voo, né? Eu estava aqui. Esse avião é cego, não me viu? Então, assim, cara, mas eu não deixei de dar um abraço em Deus. Valeu a pena. Quando você falou de Deus, isso para mim me toca muito. Deus estava naquele cara que salvou a minha empresa no ano X, que estava sentado na minha calçada, que até hoje eu não sei o nome dele. Que E eu espetáculo. chamava ele de meu camarada. Era Deus sentado na minha calçada esperando um balde d'água. Uau. Nunca mais eu vou esquecer isso. Deus está em todos nós. Como é que você está olhando para as pessoas? É justamente naquela pessoa que estava a figura divina que você poderia se transformar a partir do seu olhar para aquela pessoa. Então, você achou que aquele ser era inferior? Então, gente, não tem um ser inferior. Que legal. Deus está nas figuras vivas, próximas de você, onde você menos espera. Então, quando eu olhar para as pessoas, lembra disso. Essa coisa é o que mais me incomoda, mais me move, né? Essa frequência que me direciona o tempo todo, do Deus que está em mim, que está em você. Então, quando eu abraçar você, eu não sei o que você está vendo, mas eu estou abraçando o Deus que estava conectado em você. Eu me conecto com o Deus que está em você quando eu te abraço. Eu olho para você e eu vejo Deus. Por que as pessoas estão vendo diferente? Ajusta o seu ponto de vista e nós vamos construir uma sociedade e um mundo melhor. Espetacular, Geraldo. Encerramos assim com chave de ouro, hein?
Uma lição atrás da outra, uma porrada atrás da outra aqui para você melhorar, não como empreendedor, mas como ser humano. Ser humano. Muito bom, Geraldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Obrigado por essa energia maravilhosa e por tanta entrega, viu? Gratidão, gente. Que Deus abençoe. Muito bom. E você? Próximo episódio. A cada 15 dias está sendo um episódio aqui no YouTube. Vem comigo. Se inscreve para você ter lições maravilhosas como essa que o Geraldo Rufino acabou de propagar aqui. Compartilha, porque eu tenho certeza que muita gente está precisando ouvir o que foi dito aqui hoje. E eu agradeço de coração, Geraldo. Eu que agradeço. Fica aí com Deus. Deus Até a abençoe. próxima. Um abraço. Tamo junto, gente. Valeu.